o pessoal que está nos acompanhando, Ronaldo Rocha, boa noite. Ronaldo disse, essa entrevista promete. Só tá faltando o Brau, né? Brau Brau, na primeira entrevista que fizemos, ele estava acompanhando também, acho que já deve chegar também, né? Mas a mulher dele tem a mania de tomar o celular de final de semana, né? É complicado. Levi, o pessoal dizendo que tem muitas perguntas. Berg do Sal mandou uma mensagem aqui, um grande alô aí para Berg do Sal, valeu por nos acompanhar. Berg do Sal. Esse aí também é polêmico, viu? Pessoal, só ajustando aqui as coisas para a gente já começar. Antônio José da Silva já fez até uma pergunta aqui, né? Perguntou se tem segurança aí em frente de casa. Antônio, nós contratamos aqui pelo menos 4 seguranças, né? Cada um aqui de um lado aqui dos estúdios para garantir. Rapaz, eu não sabia que eu era tão polêmico desse tanto, né? E o interessante, quando eu anunciei, Valfredo aqui no estúdio aqui, quando eu anunciei Valfredo, a luz piscou na hora. Pessoal, então nós vamos começar nosso bate-papo, depois o pessoal vai entrando aí, acompanhando. Nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Valfredo José. Primeiro eu quero aqui fazer uma apresentação rápida. Tem algumas pessoas que podem estar acompanhando o nosso bate-papo que não conhecem Valfredo, né? Mas, muito embora ele nunca se candidatou a nenhum cargo, mas Valfredo sempre esteve presente durante muitos anos nos bastidores da política, participando efetivamente. E tem até uma curiosidade, eu estou aqui com um HD externo aqui de 1 terabyte. Valfredo deve ter aqui pelo menos uns 4 desses aqui, ou 5 desses aqui, porque ele armazena tudo. Eu acho que aqui em Paulistana não tem ninguém que tem mais dados armazenados do que Valfredo. Eu fui fazer o curso no MDB e eu me apresentei o meu pacote de dados, né? E todo mundo ficou interessado. Falou, poxa, o cara que tem um negócio disso aí é rico, porque o cara vende esses dados que você tem aí. Eu tenho 16 mil números de telefone, tudo gravado com nome e sei cada pessoa que é daquele número, né? Então eu não deixo nenhum número sem renomear. E elas ficam assim, tá? Uhum. Então isso é interessante, né? Eu falei dos HDs que Valfredo possui e tem armazenado aí áudio de praticamente todas as pessoas que tem uma de 90 para cá, que eu participei de campanha, eu tenho. De 90? De 90. Então é muita coisa que o Valfredo tem e não é exagero. E outra coisa também que eu quero destacar é que Valfredo é uma das poucas pessoas em Paulistana que tem uma agenda de números, como ele mencionou, extensa. Tanto que ele é capaz de construir um grupo de WhatsApp assim. Rapidinho ele consegue fechar um grupo de WhatsApp. Inclusive, ele tem um grupo de WhatsApp que não para, né? O tempo inteiro discutindo política. Agora mesmo eu estou com um cara aqui pedindo uma vaga, ele não tem vaga para ficar no grupo, aí tem 4 pessoas na espera. Uhum, mas eu acho que é o grupo hoje mais prestigiado e mais movimentado da política de Paulistana, esse grupo de Valfredo. E eu me lembro que na última campanha, Valfredo tinha pelo menos aí uns 8 grupos de WhatsApp que ele construía aí rapidinho com essa quantidade de números que ele tem. Então é uma pessoa que sempre participou das campanhas. Valfredo, eu quero destacar isso. Então, às vezes tem a juventude que não conhece, porque ele não expõe. Acho que é a primeira vez que Valfredo está dando uma entrevista pública assim para um portal da cidade, né? Muito embora tenha essa participação efetiva durante muitos anos. E eu duvido que tenha alguém que é ligado à política que nunca tenha ouvido falar de Valfredo. Né? Quando é de bem ou de mal. Ou de bem ou de mal, mas ouviu falar de Valfredo, né?
Então, Valfredo, a primeira coisa que eu gostaria de ver contigo aqui, de perguntar, é que há um comentário da população que você é uma pessoa polêmica. A minha questão, minha pergunta para ti é, você se considera uma pessoa polêmica? Ou as más línguas que dizem isso? Não, eu acho que a questão de ser polêmico é porque tem muitas pessoas que eles escondem a verdade. Ou então ele se priva de falar a verdade. E muitas das vezes eu não me privo de falar a verdade. Mesmo eu estando errado, eu disponho o meu erro. E tem muita gente que ele tem medo de se expor o erro como quem que é um problema, é um defeito. Não é. Às vezes um erro seu é qualidade, que você aprende com o erro. E tem muita gente que trata isso como uma polêmica. E não é. Acho que você tem que ser verdadeiro. Então você acha que não é polêmico, é sincero? Não, eu sou sincero com as minhas colocações. Mesmo elas sendo difíceis de responder, mas eu coloco elas em prática. Se o cara... fulano tem dificuldade de dizer que o cara é mau caráter. Não, eu vou dizer para ele, mesmo que ele não venha saber de outra pessoa, vai saber por mim. Ele é mau caráter. Não tem essa coisa de você ficar guardando, não vou dizer para ele ficar chateado. É melhor ele ficar chateado sabendo do que ele ficar enganando mais as pessoas e protelando esse negócio aí. Normalmente você fala essas palavras mais duras, com essa franqueza que é peculiar, né? Você, para mais relacionar pessoas públicas, ou você ou não, pessoas públicas. A pessoa, quando ele não é público, a gente tem que ter um pouco de zelo, até mesmo porque a pessoa pública, ele está lá para levar pancada mesmo, porque ele tem que se alinhar, ele trabalha com o público, com a coisa pública, com o dinheiro público, com o cargo público, então ele tem que se alinhar dentro daquele contexto. Se a gente não tem nenhum alinhamento, eu duvido o cara dizer assim, fulano foi processado por uma pessoa que não tem um alinhamento na questão pública. Não, é alguém que tem uma responsabilidade pública e eu quero que ele se alinhe dentro daquele trabalho. E aí, às vezes, as pessoas confundem, não olham para esse alinhamento, né? Uhum. E essa sinceridade sua de dizer as coisas mesmo e se expor, inclusive nos grupos, né, ali nas suas páginas, isso tem um preço, não tem, Valfredo? Tem. Eu tenho um preço, assim, porque vai ou não vai, eu recebo o oficial de justiça, eu já conheço a minha casa lá, eu bato na campainha, minha esposa, às vezes ela diz, mais um problema, pelo amor de Deus. Agora mesmo ela está viajando, ela disse, olha, cuidado que aí vai dar mais um ou dois processos. Fazer o quê, né? Então, mas aí eu já acostumei com isso. Eu só tenho que me preparar para poder rebater essas coisas. Porque até o promotor, eu converso com ele direto, às vezes ele fala assim, ele às vezes questiona algum problema. Rapaz, não é questão que a coisa pública tem que se alinhar. E tem muita gente que não quer se alinhar, ele quer trabalhar dentro da coisa pública da mesma forma que ele vem trabalhando em outro setor. E o dinheiro público, o emprego público, é um serviçal de um todo, de uma nação. Então é difícil de você pegar e ficar lá no mesmo regimento, no mesmo segmento, fazendo aquilo errado. Não, pô, você está prestando serviço para uma população inteira. É preciso que você tenha qualidade naquilo. A primeira visita do oficial de justiça é diferente da terceira. A primeira assusta, a terceira você já não liga muito. A primeira foi dura, rapaz. Logo foi Didil que me enfrentou a primeira vez. Aí depois Didil, quando passou para a terceira, a quarta, aí calejou. Depois, acho que o Alex, uma ou duas vezes já me processou também. O Júnior, irmão de Itemar, também me processou. Eu tenho um processo quase com todo mundo mesmo. Nós vamos falar ainda mais dessa parte, né? Mas, assim, Valfredo, você deixou claro aqui pra gente que esse perfil tem um preço, acaba gera esse desgaste entre você e a pessoa para quem você dirigiu, né? Aquela palavra dura ali. Só que também, por um lado, há também o caminho de volta, né? Às vezes a pessoa devolve uma palavra dura. Então, assim, nem chega às vezes a questão do processo, às vezes a própria pessoa chega a lhe ameaçar ou lhe dizer palavras igualmente duras ou mais duras, ou nunca aconteceu disso? É interessante, eu vejo assim, quando a pessoa processa, ele não tem nenhum vínculo político, ele não é uma pessoa pública. Porque eu acho que, olha, eu tenho 53 anos de idade e tenho mais de 30 anos no meio da política. Nunca me deu vontade de processar ninguém. A minha esposa, ela foi exposta de uma forma em grupo de WhatsApp, terrivelmente. Mas nunca me passou pela cabeça de eu pedir ela para processar o cidadão.
é irmão de um vereador, mas eu digo, eu não vou fazer com que isso aí deixa para lá, é discussão política. Você está tirando uma hora de trabalho de um delegado para ficar lá ouvindo você, construindo um processo sem fundamento. É uma discussão política, é grupo de WhatsApp, nós não deveríamos perder tempo com isso. Você acha que não, Alfredo? Não. Eu uma vez fui ofendido por um irmão de um vereador também, talvez o mesmo que lhe ofendeu. E eu, por muito pouco, não movi uma ação contra ele. Mas essa questão da política ela é uma questão democrática. Uhum. Então, nem todo mundo ele vai gostar de você e nem todo mundo vai se agradar com você. Uhum. Então, nesse fato, é melhor você... Olha, Luiz Coelho. Quantas vezes o Luiz Coelho não foi humilhado, chamado de todo nome? Às vezes eu falava com ele, mas doutor, rapaz, por que você não processa? Eu falava, Alfredo, eu não vou perder tempo com isso. Então eu aprendi isso aí, eu não vou perder tempo processando ninguém. Apesar que, um dia o cara veio me atacar na rede social por causa do negócio do banco que eu tinha arrumado aí, e eu fui falar que era para o cara cuidar da vida dele, senão ia terminar ficando velho, doido igual o pai. Ele me processou. Por causa disso. É por causa disso, mas primeiro ele me atacou. Então, tipo assim, e tá aí pedindo indenização por isso aí. Então eu acho que a gente é sacaneado de uma forma, porque eu acho que a voz da gente deve ser ampla. E nós estamos sendo calados por uma forma dessa picaretagem do cara. Ele está no cargo público, ele não quer que você fale dos danos que ele faz à população, ele vai te processa para inibir você. Uhum. É por isso que quando eu levo o primeiro processo, eu levo 10. Didilo cansou de me processar, que eu não vou parar. Faz te estimular? Me estimula. Me estimula eu ir para cima do cara. Uhum. Então tem gente aí que está na corda bamba comigo, que eu não vou, eu vou seguir ele 24 horas até ele ficar velhinho. Então o conselho para Joaquim é nunca te processar. Fica na dele, não. Mas eu também não ataco ele, não. Eu gosto de brincar com ele. Nós vamos chegar ali, nós vamos chegar ali também. Alfredo, em razão desse teu perfil, né, muitos conflitos nas campanhas eleitorais, normalmente elas são tensas, né? E pessoas com teu perfil, aí os ânimos se acirram ainda mais. Eu observo que você, às vezes, ignora muitas ofensas que você recebe. Como é que você acabou de dizer que ofenderam a sua esposa? Que, às vezes, quando ataca a esposa da gente, mexe mais do que nos atacar, né? É ruim porque ela não tem nada a ver, ainda mais que ela não é discussão política. Por isso, elas não estão no ambiente da discussão. Então, quando atacam... Passando desse limite, afeta mais a gente, né? Então, tanto que eu, tipo assim, eu tive todas as desavenças, mas o Didil, mas não tem um áudio registrado em nada que eu ataquei, nem a esposa dele, eu não gosto desse tipo de coisa. Mesmo ela tendo uma função pública, mas eu não gosto de me envolver nisso aí, porque família não dá para você se envolver em discussão política, né? Entendi. Então, como eu dizia aí, atacaram sua esposa, te atacaram muitas vezes, e algumas pessoas você consegue manter um diálogo. Falo com todo mundo, pode ser o pior dos inimigos. Mas você guarda rancor? Essas pessoas? Não tenho raiva de ninguém. Nenhum, zero? Nenhum, zero. Não tem uma pessoa... Pronto, o cara que eu fiquei mais chateado foi o cara que agrediu. Que agrediu meu filho com um fogo de artifício, som ligado. Eu falei agora no São João, lá em Serra Vermelho, falo com ele todo dia, foi o Cláudio ali, porque eu fiquei chateado. Meu filho tem problema. E ele foi lá e criou uma agressão na minha casa. É complicado. Até filho criança, que é criança. Nós vamos falar disso. Então eu fiquei chateado com aquele momento, porque, tipo assim, a agressão não foi para mim, foi para meu filho. Mas eu nunca senti raiva de ninguém. Dentro da política, eu falo com a pessoa que dura aqui, mas 5 minutos você chegar, eu abraço ele. E não é fingimento. Não. Eu não sinto raiva de ninguém. Valfredo, não guardo rancor de ninguém. Pois acho que talvez seja para poucos isso. Eu tenho muita dificuldade. Né? Se alguém me ofender aqui, vai levar um bom tempo para eu conseguir superar aquilo ali, e algumas pessoas eu nem consigo mais restabelecer um contato, um diálogo. E isso te protege de certa forma, né? Mantém sua saúde e essa permanência no campo político. Tinha um político uma vez me disse que nesse meio não há espaço para rancor.
Não, não há. Se você for guardar rancor, carregar o rancor com você, você sai da política. A política você é obrigado hoje ter uma penetração em todos os lados. Você tem que falar com a lado A, lado B. E se você for intrigado, fica complicado. Então é melhor que você fale com todo mundo. Eu estava saindo agora e tem mais. Não é do grupo político, mas estava me ligando e tal, passando alguma coisa aqui para mim e tal. Então eu falo com todo mundo. Ele não pediu, pega leve com o seu Didil, não, né? Não, era uma questão das informações de política do Estado. Eu estou brincando. Você tem assim, é uma virtude, viu, Valfredo? Você conseguir superar as ofensas que te fazem sem você nem sentir o desejo de revidar e nem guardar, pelo menos. E você sabe que isso aí você aprende com as pessoas que convivem com a gente, realmente. Porque eu era muito bravo com o Marozão pela atitude que ele era dessa forma, né? Eu não gostava da... Depois eu fui olhando assim, eu acho que esse negócio está errado. E eu fui aprendendo com ele. Porque o Marozão nunca foi de guardar rancor de ninguém. Às vezes o cara ia lá e falar um monte de coisa com ele, e eu achava aquilo lá, e depois ele ia lá apertar a mão do cara. Aí eu fui aprendendo aquilo ali, depois eu digo, homem, isso aí é coisa do passado, não dá para viver com rancor não. E até faz mal para você quando você vai dormir, chegar em casa, você vai conviver com a sua família. Hoje eu vi sossegado. O cara me chega no grupo do WhatsApp, eu estou deitado da minha esposa, para mim é mesmo que nada, não acontece nada. Não vou ficar chateado com isso. Mas eu já perdi sono, viu, Valfredo? Mas ó, o pessoal já interagindo aqui, dizendo, hoje promete, viu? O pessoal tá achando que... o Luiz Joaquim disse, eu quero fazer uma pergunta, viu, Luiz? Você pode fazer aqui, depois nós vamos passar para Valfredo. Aqui também nós temos aqui o Milton Vasco, né? Boa noite. Também o grande Dil Borges, grande abraço, Dil Borges aqui também. Tem aqui o José Cílio Neri, né? Tá assistindo também, do Dominguinho. Então tem uma galera boa aqui acompanhando, viu, Valfredo? Uhum. Mas quem tiver pergunta pode fazer, que mais adiante nós vamos passar aqui para Valfredo. Valfredo, continuando aqui. Nós falamos dos processos lá no início, nas consequências da sua sinceridade, do que você diz para as pessoas. E aí você diz que responde a alguns processos. Alguns deles que você responde é porque você bebeu, pegou o WhatsApp ali, mandou mensagem que não devia? Não. Tem deles que não tem nem sentido, é um processo... Olha, eu fiz um comentário, foi o que eu achei mais incrível. O senhor Didi ficou chateado comigo, que ele discutiu mais Dodô num campo de avião lá, nós fomos buscar o governador, e aí eu falei, rapaz, o cara vem para o campo do avião, não sei o que tal, esse pau de merda, rapaz, meu Deus do céu. Daí a pouco chegou o oficial de justiça e ele pedindo por danos morais lá, a indenização. Então é dos processos assim que eu fico olhando assim, acho que é para intimidar, porque não pode. E o cara vem lá Mas tem umas pessoas que até se redimiram, que nem o Oswaldo, mesmo me processou. Oswaldo esteve aqui na semana passada. O Oswaldo me processou, depois ele foi lá e disse, rapaz, vou deixar isso para lá. E foi lá e retirou o processo. Então, o seu Didil não retirou ainda não? Não. Mas eu vou até falar com ele aí, porque o dinheiro está bem curto. Alfredo, fora da política, você jamais diria isso? Não. Para ele, né? Como pessoa pública, durante a campanha, isso acaba acontecendo, né? Eu aprendi também uma coisa, não olhar para candidato A ou B ou C e achar que ele é carne estranha. Não, para mim, tanto faz seu Didi hoje como a Joaquim. Se você perguntar para mim, Alfredo, tu tem dificuldade de votar ninguém? Não. Tem dificuldade de conviver com ninguém? Não. Por quê? Porque eu amadureci dentro da política para eu poder entender essas questões. Às vezes você pode até falar alguma coisa que eu não gosto. Mas eu tento me aproximar de você para mim ganhar a sua confiança. Então aquele negócio de revidar, ficar com a cara feia, deixar de falar para poder não correr o risco de conquistar a pessoa. Não, eu corro o risco para conquistar, para poder ganhar a pessoa para meu lado. Mas ninguém está imune à sua língua, não. Não. Se for pessoa pública. Aí eu vou falar, com certeza. Eu vou falar que ele está errado. Se der motivo para você falar, você vai falar, né? Agora, tem tanta gente dentro da repartição pública. Pronto, tem duas pessoas que eu admiro muito na repartição pública na questão do secretário de Didil. Um é Abel e outra é o Renato. O Renato são as pessoas que sempre me trataram bem, me respeitaram.
Já tem gente, não, que eles era complicado, eles negavam a informação, e eu acho que a gente, mesmo sendo oposição, a gente está construindo. Quando a gente cobra, a gente está querendo que aquilo ande, que aquilo venha melhorar a vida das pessoas. Não é só o poder que faz alguma coisa acontecer. A oposição também é para construir. Ela não pode cobrar as coisas irresponsavelmente, ou então ficar atacando irresponsavelmente a pessoa dentro do trabalho dele. Mas quando ele está errado, aí você vai e faz as cobranças. Uhum. Inclusive aqui, Marli lançou até uma hashtag aqui, ó. Retirar do processo de... Pessoal, vamos baixar uma hashtag aí para o Didil tirar o processo de Valfredo, que numa crise dessa, né, deixa pelo menos as coisas... Tem mais aí, o João Matheus já está contando até com o dinheiro aí do... Ele processou. Nós vamos deixar para falar sobre isso mais adiante, né? Para você falar nesse assunto aí também do que se trata, né? Mas vamos deixar mais adiante um pouquinho. Então, Valfredo, me diz uma coisa. Você falou aí do seu Didil, Oswaldo, vamos deixar João Matheus mais para frente. Basicamente foram dessas duas pessoas. Betinho processou também? O Júnior, irmão do Itemar. Júnior também processou. O Alex. Tudo isso recentemente, na última campanha? Foi? Isso não, vem de 8 anos. Desde a oposição e vem se arrastando. É que esses processos, eles são muito lentos, né? Tem processo meu aí que eu processei porque é um problema do cartão de crédito, me fraudaram. E já vai para 9 anos e nunca julgaram. Então o processo hoje aí no fórum ele está meio complicado, né? Está demorado. Verdade. Mas desde 2013 que eu tenho um processo aí, um atrás do outro. Então tu provavelmente vai alcançar Ciro Gomes, né? Que ele tem 70 processos que ele responde por falar das pessoas, né? É complicado. O ruim é quando chega a hora de pagar esse processo. Aí pesa, quando dói no bolso, né, Alfredo? Mas como você disse que não está disposto a mudar o seu perfil, senão você deixaria de ser quem você é? Porque aí chegava numa situação que as pessoas acharam uma forma de intimidar. Então você tem que empurrar aquilo ali para frente e ver o que vai dar. Não se justifica, a pessoa estar sendo uma pessoa totalmente desleixada dentro da coisa pública e não tem ninguém que tenha coragem de falar porque tem medo de ser processado. Não, isso não justifica. Nós temos que buscar um pouco de ordenança dentro disso aí. Fica difícil, a pessoa vai lá, faz uma reclamação, aí você vai lá e fica intimidado porque fulano vai me processar. Não, ele me processa, mas ele vai ter que ouvir a verdade, né? Então, a Gil até comentou aqui, né? Todo mundo querendo se dar bem processando Valfredo, né? Então, processar Valfredo agora é um bom negócio, né? Mas brincadeiras à parte, Valfredo, vamos passar aqui à próxima questão. Eu notei que você mudou um pouco a sua postura em relação ao quê? Ao seu trabalho de apontar falhas na gestão. Eu me lembro que na gestão de Didil, você inaugurou aqui na cidade assim, uma maneira diferente de apontar falhas. Você era praticamente um porta-voz do povo. Se alguém tinha algum problema na rua, às vezes tinha um receio de expor, mostrar a cara, entrava em contato com você, mandava imagem ou pedia para você ir até o bairro. Você filmava praticamente tudo que na sua interpretação precisava de correção. Então você registrava e jogava nas redes sociais com muita força. Você tinha aí 3 Facebook, 4, você jogava em todos, nos grupos de WhatsApp e batia com muita força. Isso aconteceu ali durante a gestão de Didil. Então pouca gente não conhecia seu rosto. Porque praticamente todos os dias tinha vídeo. Eu fui fazer uma perícia em Oeiras, quando eu cheguei lá, eu fui almoçar e sentei, a mulher ficou olhando para mim, e a mulher disse assim, mas você é aquele caba enjoado do Facebook lá que fica ferrando com a vida de um prefeito? Eu falei, rapaz, depois tira uma foto aqui comigo. Tá? Então acontece essas coisas, né? O lado bom é a fama, né? Mas vem uns processos aí. Então aqui, ó, continuando, antes de retomar essa parte aqui, o Gil fez uma pergunta, a gente faz já, mas como eu dizia, Valfredo, você mudou esse seu estilo. Hoje eu não vejo mais você gravando vídeos, eu não vejo mais você fazendo aquele mesmo estilo de trabalho que você fazia, né, de filmar tudo, de tirar fotos, de legendar e de publicar, isso com muita frequência. Por que você mudou? Valfredo mudou ou a gestão não tem falhas? Não, nenhuma das duas. O que mudou foi que eu observava muito as pessoas que eu
que eu ia lá atender ela, foi as primeiras pessoas que me decepcionou. Ela ia lá, fazia aquela reclamação que o bairro dela estava horrível, que a rua dela estava um transtorno, mas quando foi na hora de tomar posição, foi as primeiras pessoas que tomou posição para poder estar ao lado daquele gestor que ela reclamava. E que você criticava. Então foi o que me decepcionou, foi isso. Não foi a questão do prefeito hoje estar sendo melhor, ou é a questão minha de eu ter me afastado. É a decepção com aqueles que cobrava muito e depois eles foram uma negação. Eles não cumpriram com o compromisso de ser uma oposição do começo ao fim. Então você não pretende mais voltar àquele trabalho? Ou ainda você... Não, eu posso fazer uma reivindicação, assim, para poder até mesmo ser um porta-voz até do poder. Porque tem muitas coisas que acontecem na cidade e às vezes o poder não está por dentro, né? Então você registra ali, eu mando no privado para uma pessoa que está dentro da gestão, para que ele possa até auxiliar aquilo ali e ajudar aquele morador, aquela pessoa que está com problema. Mas eu não quero me envolver mais direto, porque quando as pessoas fazem isso, eu me senti usado por uma parte das pessoas. E eu fiquei chateado com isso aí. Às vezes a gestão, ela não compreende que o trabalho, esse tipo de trabalho que você ou qualquer outra pessoa venha se propor a fazer ali, é bom para a gestão, porque você tem alguém que faz um trabalho de graça, apontando falhas que você pode corrigir e ganhar o crédito. Né? De fato, muito disso aconteceu. Né? Você apresentou o problema, alguns foram corrigidos, o gestor ficou com o crédito, que a pessoa acabou dando crédito para o gestor, né? E aí você se sentiu... Tem umas coisas assim dentro da política que às vezes você se chateia. Olha, eu vou te contar uma coisa, nem Zé Dodô sabe disso. O que fez eu não apoiar o Zé Dodô na campanha foi uma questão de um desacerto que deu quando eu apoiava um deputado, ele ficou apoiando o outro deputado, e ele chegou para uma liderança que eu tinha conquistado, eu tinha ajudado a liderança, e ele chegou para a liderança lá no povoado, e pediu para tirar o deputado federal meu e botar o dele. E depois eu descobri lá, quando eu entrei no dia da eleição, as pessoas com o santinho marcado. Depois eu levantei, quando eu levantei, fiquei sabendo que era eu, né? Que era ele, né? O causador do nada. E eu falei assim, essas coisas eu não guardo rancor, mas eu guardo para mim poder me vingar. Mas aí nesse momento, quando eu saí da eleição do deputado, eu digo, tu me paga. Porque essa daí que me custou o dinheiro. Essa questão aí me trouxe um prejuízo danado. Porque eu tinha feito um gasto todinho para poder ajeitar aquele eleitorado e depois eu tive que arrumar outro para poder conquistar outros eleitores. E ele me deu esse prejuízo, eu digo, eu te pego. Pessoal, vocês podem fazer perguntas aí. Vocês podem fazer pergunta. Você pode fazer pergunta e à vontade depois nós vamos passar aqui para Valfredo, tá certo? Então, a próxima questão aqui, Valfredo, que eu quero te perguntar aqui, você, nesse momento, em algum momento, pois nós temos de Joaquim 1 ano e meio de gestão. Em algum momento você foi convidado para participar do grupo do prefeito? Eu, diretamente pelo Joaquim, ele sempre se mostrou, disse que não tem nenhum problema comigo, mas até logo no começo, o vereador Jacques andou me convidando para poder conversar com ele, mas como eu tenho um compromisso com o Maruzan, desde 90 que eu ando com o Maruzan, então eu não acho interessante, depois dos 53 anos de idade, a gente já tem mais de 30 anos andando junto, por causa de um interesse, de uma fantasia ali, de um poder, você largar o seu amigo no meio da estrada. Então, é uma questão, não é questão com o Joaquim, não é questão com ninguém do grupo Joaquim, é uma questão de andar com meu amigo só. Mas já houve esse convite indiretamente? Já, indiretamente. Então vamos passar aqui essa parte, que é a avaliação do governo de Joaquim. Eu fiz aquela pergunta se você tinha mudado ou se a gestão não tinha problema para você não fazer mais aqueles vídeos. Então, nesse 1 ano e meio de mandato de Joaquim, eu gostaria aqui de ouvir a sua opinião sobre a gestão dele até esse ponto. Mas eu queria que você fizesse por parte aqui. Depois nós vamos para as principais secretarias, mas vamos avaliar mais aqui do ponto de vista político. No primeiro ano, Joaquim fez muitas mudanças, muitas mesmo, né, de secretários ali, tirou logo de início ali, acho que uns 2 ou 3 secretários. E assim, a Secretaria de Saúde já foi mudada
teve o primeiro, segundo, está na terceira. Secretaria de Educação teve a primeira e está na segunda. Já. Né? Secretário de Finanças teve uma mudança também. Então, houve muitas mudanças nesse 1 ano e meio. Como é que você avalia, do ponto de vista político, as decisões de Joaquim até aqui? Na questão eu acho que ele se precipitou no começo da gestão, né? Porque ele teve umas pessoas que ele colocou sem ele ter uma segurança que aquela pessoa ia dar certo. Eu acho que o secretário é obrigado a apostar numa coisa que você tenha garantia, porque aquilo ali já é um começo, um alicerce para o governo, né? Que você vai governar durante aquela gestão. Então eu acho que teve esse pouco de precipitação dele, né? Mas ele também não era político, não conhecia. Até aí eu não vou discordar, porque também parece que eu fiquei sabendo que ele não é muito de tomar conselho, tá? Ele tem umas dificuldades, né? Mas eu acho que foi a precipitação dele, de colocar algumas pessoas que não tinham conhecimento dentro da área e dificultou. Algumas coisas dificultou para ele, ficou meio complicado. Ficou desgastante, né? Uhum. Esse negócio de você trocar secretário, passa para outro, vai começar tudo de novo, não ficou muito bom. Uhum. Talvez por a imaturidade dele, porque ele era muito recente na política, né? Não tinha um conhecimento da questão. Eu me lembro no tempo de Luiz Coelho, em 2009, ele passou quase um ano para poder escolher o corpo dos secretários dele. Para fechar ali. Então é obrigado você ter um pouco de cuidado naquela hora de você nomear uma pessoa dentro de uma área de secretário, né? Então você acha que ele errou ali naquelas mudanças, constantes mudanças ali? Em alguns pontos, tem alguns secretários que eu não concordo, assim, não é porque eles são mal pessoas, eu acho assim que eles vêm de outro setor que não vai produzir pelo conhecimento, tem que você ter conhecimento para você poder falar daquilo e você também chamar a responsabilidade para si. O que está faltando, acho que no governo do Joaquim, é alguém que conheça da questão pública, aonde ele está naquela área ali, para você não deixar tudo para ele. Muitas coisas parece que está passando pela mão do Joaquim e tem umas pessoas que ele tem ou medo ou não é autorizado a tomar aquelas decisões que fica restrito, só mesmo para ele poder tomar uma decisão. Isso não dá certo, ele não vai para lugar nenhum. Ele tem que ter uma base de umas pessoas que possa dar o resultado ali final, naquele traquejo, né? Você acha que nesse um ano e meio de mandato ele tem sido um bom gestor? Não por a precipitação que ele teve, né? Ele teve muita precipitação. Eu acho que tem umas pessoas, até mesmo do Didil, que se fosse eu, sempre digo do começo, eu não tinha, mesmo pessoas que eu sei que não era capaz de ficar dentro de uma gestão. Uhum. Mas eu tinha tratado ela de outra forma. Por quê? Porque ele votou em mim, você vai trabalhar aqui, aonde alguma coisa você não vai ter acesso, e nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Agora, se não tiver bom, aí você sai. Mas não é eu que vou mandar embora. Então eu tinha trabalhado dessa forma para poder evitar alguns transtornos, né? Que aí ele entrou numa dificuldade de as pessoas ficar julgando que ele tinha sido sacana e tal, mas é porque faltou experiência nele, né? Uhum. Faltou traquejo político. Isso tudo tem que ser no jogo político, né? E você disse que, na sua opinião, ele não tem sido um bom gestor nesse 1 ano e meio pela inexperiência. Isso se repercute nos serviços para as pessoas? Não repercute. De alguma forma eu tenho observado, o serviço do Joaquim ele está sendo mais constante nas ruas, na vida das pessoas, nos interiores. Eu vejo as pessoas pedindo um carro, pedindo uma reta, alguma coisa para fazer tampa buraco na estrada. Ele está sempre cedendo ali. Então eu vejo ele com mais uma vontade de fazer um serviço. A gestão do Didil era meio complicada, porque ele tinha muito manda-chuva, muita pessoa que ordenava. No do Joaquim, talvez a gente reclama dessa falta de imposição, mas eu acho que a falta de imposição não é eu querendo dizer que eu quero que volte aquele sistema do Didil. Eu quero que volte um sistema onde aquelas pessoas façam com responsabilidade. O Tinei chega aqui, olha, minha rua aqui tem um buraco aqui, eu não estou conseguindo colocar com carro. A pessoa vai lá, prefeito, olha, o Tinei passou lá na casa dele está ruim mesmo. Vamos ajeitar? Isso é uma obrigação da gestão.
melhorar a vida das pessoas, cuidar das pessoas. Não é ninguém ser empregado da pessoa direto, mas é ser uma pessoa parceira para poder cuidar da cidade e da vida dos munícipes. Né? Alfredo, houve muitos comentários sobre a chegada e a saída de João Mateus no grupo do prefeito. Muitos comentários na cidade. De uma hora para outra ali e tal. Claro, tudo tem um processo. Mas assim, de forma meio meteórica, houve a chegada e houve a saída de forma meteórica, né, do João Mateus. Alguns até diziam que ele era praticamente ali, depois de Joaquim, quem tinha um poder de... Era o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro. Alguns chamavam de subprefeito, né? Subprefeito, primeiro-ministro. Na sua avaliação, Joaquim errou em contratá-lo ou em demiti-lo? Ele errou, acho que no contexto completo. Explica aí pra gente, como assim? Porque ele vem de outro grupo, o cara foi candidato a vereador em outro grupo. Como é que o cara vai lá para uma linha de frente e você entrega a chave do cofre para um cara desse? Tem como dar certo, até mesmo porque, Tindei, não é questão de desconfiar do cara, é uma questão de ética dentro do grupo que ele se elegeu. Ele tem pessoas que podem ser capacitadas lá dentro, que ele pode fazer um trabalho daquele. Então ele pegou uma pessoa totalmente inexperiente, porque ele não tem experiência política, ele não tem experiência de nada, é um menino, está caminhando. Eu não sei daqui a 10 anos como é que vai ser a pessoa dele, mas hoje ele não tem essa experiência para poder fazer o que o Joaquim entregou na mão dele. É difícil para ele. E o grupo também não aceitava, porque ele veio do nosso grupo, para ir lá para o outro grupo. Então, até para ele, se fosse comigo, hoje, com a experiência que eu tenho, eu não tinha aceitado, porque eu sabia que eu ia ser bombardeado. É difícil do grupo. Olha, eu me lembro que em 2004, nós perdemos a eleição para Luiz Coelho. Em 2006, Marizão me ligou, Alfredo, eu queria conversar com o Luiz e tal. Eu digo, tá bom, vamos ver como é que a gente faz. E a gente foi para o grupo de Luiz. Nós ficamos quase 2 anos. O pessoal de Luiz fazia uma reunião ou falava alguma coisa, mas é separado do pessoal de Maruzão. Não se junta. Leva tempo. Leva tempo para você ter aquele acasalamento. Talvez a maior dificuldade que tem hoje da oposição ter um aconchego hoje dentro desses grupos que tem aí, a oposição do Luiz Coelho, é porque a gente já sabe o trâmite, como é que é. Então o acasalamento com o João Mateus foi muito rápido, foi? Foi muito rápido, mas só foi com o Joaquim. Só foi ele e Joaquim, mas isso aí não combinou com o público do Joaquim, que os eleitores dele, os votantes dele, o pessoal dele. E aí ficou aquele negócio totalmente. A gente era bombardeado, eu era bombardeado dia e noite, toda hora com mensagem. Ele não sabe o quarto das pessoas que queriam derrubar ele. E era gente do alto escalão. Lá do grupo de Joaquim. Eu recebia mensagem, denúncia de quase todo mundo do alto escalão do Joaquim. Que não queria ele. Não queria ele. E fazendo denúncia, mostrando tal, falhas nele. Então, tudo que acontecia lá dentro eu ficava sabendo. 24 horas eu sabia de tudo que acontecia na vida dele. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, querendo buscar uma forma de se livrar dele. Era um negócio indigesto lá. Mas você acha que a escolha de Joaquim, para ele assumir esse posto tão relevante na gestão, assim, de maneira meteórica, não é pela qualificação dele? Não. Política ou administrativa? Não, foi uma indução dele fantasiosa para poder tirar Joaquim. Joaquim estava numa situação difícil. É aquela coisa de você... eu não estou dizendo que ele fez isso aí, mas a situação que o Joaquim se arriscou no momento que ele estava muitas cobranças, tinha que pagar muita conta quando entrou no governo, tinha que resolver muita coisa e o dinheiro não chegava. E aí é aquela mesma coisa de você estar em casa desempregado e aí você sai na rua e o cara diz, pai, vamos fazer um assalto que você resolve o seu problema. Aí lá você vai preso. Para mim foi mais ou menos por isso aí. Então, fez um convite para que ele fizesse alguns negócios. Será que esse exemplo vai gerar algum processo? Eu tô brincando. Eu não falei que ele... mas eu fiz só uma simulação. Uma ilustração. Uma ilustração que ele poderia ter sido induzido dessa forma. Né? O cara estando no desespero. Vamos continuar bem aqui. Depois a gente retoma essa parte aqui.
circula nas redes sociais, provavelmente chegou para você também, porque eu vi no seu grupo, né, lá um texto de agradecimento, supostamente do policial militar Gilvan Belo. Isso. Né? O texto diz assim: boa tarde a todos, gostaria de agradecer aqui primeiramente a Deus, a Braju PM, Pix, PI, em nome do Dr. Osildo, a todos os meus irmãos de fardas, colegas, amigos, minha família, cidadãos e cidadãs paulistanenses e de toda a microrregião do Vale do Itaim que elogiam, prestigiam, reconhecem meus relevantes serviços prestados nessa região há quase 3 décadas, que ficaram do meu lado, apoiando, incentivando, torcendo que eu voltasse para Paulistano. Hoje, dia 7/7, finalmente estou lotado novamente no 20º BPM, sede paulistana. Minha vontade era de desabafar, mas vou me calar. Agradeço a todos de coração pela força que me deram e fiquem com Deus e tamo junto. Você sabe quem é Gilvan Belo? Sei. Sabe, né? Eu tenho sempre comunicação com ele. Uhum. Aqui, você sabe do que se trata, mais ou menos, este assunto? Ou você tem ideia deste assunto? Ele me comunicou que a justiça tinha determinado que ele retornasse a Paulistano. Mas ele foi transferido mesmo? Foi, para Simões. Ele chegou a ser transferido? Ele chegou a ser transferido, ele não retornou ainda porque ele pediu licença, porque ele ficou meio cabeça quente no tempo, e ele pediu uma licença de 6 meses. E aí ele está esperando a licença agora ser vencida para ele poder vir. Eu até falei para ele: rapaz, vamos deixar essa licença de mão aí e venha trabalhar. Mas a transferência dele, até onde você sabe, Valfredo, teve motivação política mesmo? Rapaz, eu acho que teve a motivação política, e inclusive eu cheguei até no momento lá, eu estava naquele mercadinho de frente lá, na hora do movimento, mas eu acho que tudo na vida a gente tem que aprender. O Joaquim, ele errou. Deixa eu só colocar aqui, Brau chegou dizendo assim, que você está gaguejando muito. Brau, acho que parece que ele está com medo de processo. Que Brau quer que eu... Eu estou brincando, mas retome seu assunto. Na questão do Joaquim, eu acho que ele errou na hora que ele tomou essa decisão de transferir o Gilvan Belo, porque é uma pessoa que ele é querida por muita gente. Eu não sabia que ele era tão querido pela população de Paulistano quando eu comecei a defender ele. Então as pessoas, eles não vão até no grupo do WhatsApp porque eles têm medo de se manifestar. E tem muitas pessoas que é do lado do prefeito. E ele se sente, às vezes, inibido de ser contra a decisão do prefeito. Então eu acho que chegou um momento que a população quer receber ele de braços abertos para poder tentar melhorar a situação da nossa cidade. E também o prefeito relevar isso aí e tal, e aceitar que ele venha fazer um trabalho para melhorar a vida de cada um de nós. Eu acho que nós paulistanenses, nós temos que valorizar as polícias que nós temos. Nós temos que, se puder ajudar, de alguma forma nós ajudar. Eu estou batalhando ali porque eu estive conversando com o comandante para poder melhorar um setor aí do comandante. Já falei lá com Teresina para ver se traz uma melhoria, porque nós temos que equipar a nossa polícia. Nós temos que fazer de tudo para que elas nos protejam com segurança. E que eles também se sintam seguros por nós, numa situação que eles se sentem confiados. A população paulistana confia no meu trabalho. Então eu acho que não cabe a gente ficar julgando, ou ainda, porque policial isso e aquilo. Muitas das vezes eu dou umas pegadas, mas é querendo que alguém tome posição. Por quê? Porque, olha, 2 coisas que eu acho vergonhoso. É o político corrupto e o policial. É complicado. Então eu acho que tem que... Entendi. Né? E claro, é importante, eu toquei nesse ponto, nesse tópico, porque, sendo verdade todo esse comentário de rua, né? É inaceitável, né, que a polícia trate dentro da sociedade as pessoas de forma distinta. É inaceitável que os paulistanenses admitam isso, né, ou naturalizem, melhor dizendo, isso. Assim como a polícia trata o pobre, deve tratar o rico. Assim como trata o preto, né, da periferia, deve tratar também o rico do bairro mais nobre ali. Então, se houver um tratamento distinto, é contra isso que nós temos que nos revoltar, que nos indignar, criticar, é quando há um tratamento diferente. Eu tive um problema com meu filho, todo mundo sabe que eu tenho um problema, ele tem problema com as drogas e tal.
E eu tive... Um dos seus filhos. É, um dos meus filhos. E aí, uma vez ele teve um problema com um policial. E o policial foi me comunicar. Eu falei, ó, faz o seguinte, assim, assim, assim. Eu não quero que você faça isso, mas não quero que alisa não. Por quê? Porque se eu for alisar, ele já está fazendo um negócio errado. E aí eu ainda vou ser contra a justiça? Não, não pode. Então nós temos que fortalecer a nossa justiça, coibindo nossos erros. Se o erro é dentro da minha casa, eu tenho que tentar amenizar o meu erro. Não é querer consertar o policial, ou então desconcertar o policial. Porque quando você vai para cima da autoridade, porque você coloca ele para fazer vista grossa para uma coisa errada, isso é criminoso. E o filho do pobre que está lá na periferia jogado lá, que vai apanhar, ser humilhado, vai preso, aí quer dizer que o teu filho, porque tu é prefeito, tu é vereador, vai ser tratado diferente? Ah, porque tu é filho de Valfredo. Não, eu acho que todos devem ser tratados igual. E você tem que dar condições para a polícia trabalhar, então, em qualquer situação. Inclusive, na sexta-feira, nós estaremos aqui com a capitã Rosileide, aqui conosco. E na segunda-feira, nós estaremos aqui com Jailma Góes, que é ex-secretária de Saúde. Né? Mas, pessoal, nós vamos aqui acalmar um pouquinho os ânimos aqui. E antes da gente ir para algumas perguntas aqui no chat dos internautas, nós vamos aqui tocar no assunto que é bem sensível, que é sobre o transtorno do espectro autista. Né? O Valfredo tem um filho, o filho mais novinho dele, ele tem transtorno do espectro autista, e aqui em Paulistana já há muitos garotos e garotas. Passa de 120 já. 120? Sério, Valfredo? Muito alto, muito alto. Aqui na região, né? Na região que é tratado dentro de Paulistana, porque tem umas pessoas que vêm de fora. Agora parece que deu uma diminuída, que vem uns de Acauã, mas parece que tem uns centros de saúde aí nessas prefeituras que já estão atendendo algumas, mas aí aqui dentro parece que era 120 e pouco. Nossa, que já está sendo atendido. E aqui em Paulistana já há muitas famílias que lidam, né, com essa realidade, né? Tem algum filho que tem transtorno, né, do espectro autista. Valfredo é um desses. Ele é de Neide, né? E já estão há alguns anos. Eu gostaria de ouvir Valfredo aqui acerca deste assunto. Falar assim, como é que vocês estão... Primeiro, como foi receber o diagnóstico? E depois, como é que tem sido o tratamento, o custo disso? Como é essa realidade? Como é em Paulistana? Primeiro fala assim, como foi receber esse diagnóstico, vocês? Na questão, eu não tinha nenhuma noção. Minha esposa que ficava sempre me cobrando, eu digo, rapaz, você está com coisa na cabeça, tal, não sei o que e tal. Vamos em Picos. A gente foi no especialista e ele começou a fazer umas perguntas. E a gente só veio cair em si quando ele começou a fazer as perguntas. Quando o médico fazia a pergunta, sua criança é isso? Faz isso? Ela tem essa... E ele não dormia, praticamente o sono dele era muito pouco, se rolava na cama, tanto que eu já tinha mandado fazer uma cama na mesma formatura com 1 metro de largura para poder enlarguecer a cama para ele, né? E eu achava que era uma coisa normal, só porque ele era bem artiloso e tal, mas não era. Era uma questão que ele tinha desde o nascer, né? E... No meu primeiro momento, ele foi complicado, porque minha esposa ela ficou meio deprimida, ela chorava muito tal, ela achava que não tinha reversão nisso aí, mas aí os médicos foram trabalhando a gente também, porque a gente também é trabalhado pelo médico, o médico é especialista nesse assunto, e a gente também foi ajudado por eles, aconselhando, né? E aí a gente ficou sendo acompanhado por Picos, tinha um especialista em Picos, e aqui também os CAPs, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade. Os CAPs sempre me atendeu bem e nunca tive dificuldade com o meu filho, não. O pessoal do CAPs, ele sempre foi bem pontual em tudo, nunca perdi consulta com eles. Então eu não tenho nada para reclamar do CAPs. Eu queria que sempre, o que acontece? O prefeito, os vereadores deram uma melhoria porque tem muita gente que o problema das crianças de outras pessoas não são igual ao meu. O meu, graças a Deus, eu tenho uma condiçãozinha melhor, eu pago particular, tratamento na fonoaudióloga, né? Então, eu tenho umas regalias a mais, mas tem gente que não tem. E aí, os espaços é muito pequeno. O meu não teve muita dificuldade, porque eu tenho condições de pagar particular, mas tem gente que não tem.
Então isso aí requeria um cuidado mais do gestor para que pudesse trazer uma melhoria na vida dessas crianças. Porque não é fácil não. Quando eu reclamo na questão da queima de fogo, Tinei, é uma questão que as pessoas não sabem o mal que faz para essas crianças. Elas têm audição 3 vezes mais do que uma pessoa normal. Uhum. Quando ela vê um fogo soltar, ela bota a mão nos ouvidos, ela fica totalmente transtornada dentro de casa. E aquele tratamento que você fez durante aquela semana, ele foi perdido. Então, quando você ameniza uma comemoração com fogo de artifício, você está colaborando com a vida dessas crianças, com a vida do pai, da mãe. Olha, tem muitos pais que sabem do que eu vou falar agora. A criança, quando ela tem um transtorno nervoso ali, ele tem obrigado a dormir sedado. Então, isso é triste. Então, é uma questão de humanidade, de você colaborar com o direito que já é lei. Hoje no Piauí, tem uma lei da deputada que ela entrou em vigor, acho que em novembro do ano passado, proibindo o fogo de artifício. Então, não é nem questão de você querer se aparecer, é de você estar rogando pela vida dos outros. Uhum. O meu, nessa parte, está curado, eu não tenho mais problema com isso. Mas tem gente que não tem condições de ter avançado o tratamento nem o meu, e ele sofre aí os transtornos grandes com essa questão. Muito importante isso que você disse. Eu conversei há algumas semanas, eu acho, não tem meses, com o velho Arraes, né, que ele até se autodenomina o rei dos fogos. E eu conversei com ele exatamente sobre isso, sobre a lei em vigor, sobre os problemas com os meninos com transtorno do espectro autista, dos animais. Eu falei com ele e tal. Sabe, e assim, ele entendeu, mas é importante que o gestor entenda primeiro para que ele possa educar o grupo dele. Né? Porque enquanto não houver isso por parte do gestor, eu não quero fogos, vai soltar fogos. Acho que se tiver 30 dias, na última vinda do Georgiano, era 22 horas, eu estava conversando com o promotor, o doutor Raimundo, né? E eu mostrei para ele, porque, tipo assim, a queima de fogo na casa do prefeito, na hora que eu estava conversando com o promotor, eu falei, você está vendo, é 22 horas. Eu não sei se ele como ele falou, eu vou fazer uma comunicação para que ele possa, mas tem que começar por ele, não é porque o deputado está lá que ele vai ter que fugir da responsabilidade de cumprir uma lei em vigência no Estado. Então, é uma operação para que essas crianças sejam zeladas por nós todos. Até porque, Valfredo, é meio contraditório, assim, já que o município ainda não tem uma estrutura, né, que, por exemplo, aquilo que o seu filho tem, né, porque você tem uma condição, né, de dar esse suporte extra. Já que a maior parte das famílias que não tem condição, né, não tem o avanço que o seu filho já teve, né, uma qualidade de vida muito melhor, né, um desenvolvimento muito maior, ainda tem os fogos para trabalhar contra isso. Né? E ele vem desmanchar um serviço que foi feito durante a semana inteira, às vezes até particular. Verdade. Olha, eu me lembro que dia 15 de dezembro, que é o aniversário da cidade, eles fizeram a inauguração do asfalto da pista. Eu estava dentro da fonoaudióloga, pagando particular, na Movimento. Eu peguei até um comprovante com ela fez uma redação que eu estava com meu filho, fazendo 2 horários com ela. E eles fazendo festa do lado e eu perdi o tratamento do meu filho. Então, quando a gente fala, é porque a gente quer que seja respeitado. É uma lei em vigor. Como é que você pode chegar a se sentir à vontade? Você vê um cadeirante sentado, em pé, um deficiente em pé e você sentado na cadeira dele. Não dá. É uma lei que veio para proteger eles. Nós temos que ajudar que essa lei venha a ser cumprida e dar melhoria para eles. Perfeito. Então fica essa mensagem, esse destaque. É um apelo. Não é nem questão de você estar aí dizendo, porque você quer se aparecer. Não, gente. Não. É porque a vida das pessoas, tem muita gente que tem transtorno com o filho dele, tem deles que o grau é muito alto, a criança se aborrece no colégio, tem que mandar buscar, à noite não dorme, tem que você dopar a criança para dormir várias noites. E tem deles que tem que dopar mesmo toda noite. Se você vê uma criança, o seu filho passar por uma situação dessa, inclusive, não, você tem toda razão, inclusive nós estamos buscando até uma entrevista com um especialista nessa área, para poder trazer este assunto cada vez mais. Mas, Valfredo, aí a gente voltando um pouco aqui novamente para a confusão, né, para a política,
E já fizeram aqui uma pergunta, e eu quero aqui emendar essa pergunta do Julian Bonner, né? Que é uma figura aqui do grupo de política. A pergunta dele aqui, uma das perguntas é se o João Mateus aqui era um infiltrado do clã, né? Era um infiltrado lá no grupo. Você infiltrou ele lá ou ele era infiltrado no grupo anterior da oposição? Mas você responde essa pergunta e eu vou para a próxima aqui. Eu acho que não. O João Mateus ele tem facilidade de entrar no grupo do governo, porque ele era muito próximo do Diogo. Diogo é uma pessoa decente, cara, gente muito boa. Eu acho que foi uma questão assim de uma má escolha. Na questão do João Mateus, se ele tivesse ficado como um auxiliar ali para poder ajudar ele a crescer, talvez teria dado certo. O problema foi aquele apavoramento de querer colocar ele como a pessoa que ia resolver os problemas. Olha, Serra Vermelha, o problema de Serra Vermelha que Joaquim tem hoje, quem causou foi ele. Eu converso com o pessoal de Serra Vermelha, politicamente quem causou foi ele. Então, tipo assim, é uma coisa que as pessoas não aceitou, aquela abordagem diretamente. Então, muitas pessoas estavam nesse... Eu fiz uma pergunta para Oswaldo, vou fazer a mesma pergunta para você. Na gestão de Joaquim, há uma maldição da nomeação? Eu pergunto isso porque houve muitas demissões, muita troca de secretários. João Mateus, as pessoas dizem que mandava em tudo. No dia que foi nomeado, foi demitido. Foi demitido. Eu acho que não é maldição, é inexperiência, né? Ele não tem costume com a política, ele não é político e tal. Quando a gente é político, eu fico olhando assim, olha, doutor Luiz, ele te viu ali no canto, te escolheu. Eu nunca vi você envolvido com nada errado. Então o doutor Luiz, ele tem um olho bom. E isso dá gosto a gente viver perto das pessoas, que tem um caráter, uma pessoa que cuida do seu perfil, né? Então você vê, Maruzé passou a vida inteira sendo linha de frente do grupo de Luiz Coelho, trabalhando dentro do poder. Ninguém nunca viu uma situação desagradar com ele. O contrário, ele fazia era somar, ajeitar, ajudar as pessoas, ser um cavaleiro, né? E Luiz Coelho, ele escolheu um grupo assim de pessoas que a gente nunca se decepcionou, viu pessoas muito decentes. Talvez a falta de experiência dele, mas eu não vou dizer que é uma maldição, falta de experiência. Esse é ano de eleições estaduais. Aí minha pergunta é, você acha que hoje há 4 grupos políticos? Dependendo do que você responda, eu vou fazer a próxima pergunta. Quais grupos políticos é que eu me refiro? O de Joaquim, que é o prefeito, de Didil, que agora está no campo de oposição, rompeu com Joaquim, Luiz Coelho, que está no campo de oposição, e Betinho do PT. Há 4 grupos políticos aqui em Paulistana na sua concepção? Rapaz, eu acho que não. Tá meio... Eu não vejo, porque nós estamos em dias difíceis, tu sabe como é que é a situação financeira política da nossa cidade. E muitas coisas, tanto no povo, como também em a gente que conduz política, a gente já passou tanto perrengue que a gente já evita tomar uma decisão que ela seja inadequada. Então eu acho que o povo também não vão mais tomar nenhuma decisão. Às vezes eu vejo o cara dizendo, porque eu vou ser candidato, mas ele não tem condições, o povo não acompanha mais, porque o povo já tomaram muito na cabeça de tomar aquelas decisões totalmente absurdas. Então eu acho que a eleição do Paulistano ela vai caminhar para um caminho da que vem entrando no governo federal. Mas veja só, a minha pergunta não é quantos grupos vão ficar lá na frente. Minha pergunta é quantos grupos políticos há hoje. Você considera que há 4 grupos hoje, que há 4 lideranças, essas 4 que eu falei? Eu tenho dificuldade de entender, porque, olha, eu vou começar pelo grupo de Luiz Coelho. Nós temos dificuldade porque Luiz não é presente em Paulistana, e aí tem eu e Maruzá aqui remando contra a maré, e a gente tem as nossas dificuldades. Eu vejo o grupo do Didil... Mas você considera uma liderança política, Luiz Coelho? De Luiz Coelho é uma liderança política que eu acho que tem um foco de gente que futuramente pode acontecer alguma coisa. Então, é um grupo político, mas não é um grupo que você diz assim, está pronto para poder fazer o enfrentamento. Entendi. Então, eu acho que o Didil também, ele tem umas coisas aí dentro do grupo dele que ele não sabe ainda como é que vai acontecer, como é que ele vai... como é que ele vai se posicionar, porque, rapaz,
Olha, se eu não me engano, acho que Luiz Coelho ficou com 2 contas reprovadas quando ele saiu do mandato em 2012. E ele sofreu, e a gente sofreu junto com esses processos, né, com essas dificuldades. Então, eu acho que o Didil também tem muita dificuldade. E as contas de Didil são maiores do que o número das contas de Mas Luiz você Coelho. o considera uma liderança política? Muito forte, muito forte. Agora, eu acho que tem muitos problemas para ser resolvido nesse caminho. É onde eu acho que vai fragilizar. De alguma forma, não tem nada certo. Ah, porque Luiz Coelho pode estar morto, ou Didil pode não. Não tem nada. É um grupo e um grupo forte. Eu acho que é o grupo mais conectado que nós temos hoje, é mais conectado que o prefeito. É o de Didil? O de Didil. É o mais conectado do que o do É prefeito? o mais conectado assim com o povo, né, defende com unhas e Eu garras. sei. É aquelas pessoas que... Eles são mais articulados e mais unidos. O grupo de Joaquim é maior, mas ele não tem uma liga, ele não tem uma conexão. Você não vê as pessoas hoje tendo uma paixão para poder estar defendendo o Joaquim igual defende o Didil. Já o Didil, ele tem... Logo, o Didil, ele não foi um cara muito trabalhador, mas ele cuidou de umas pessoas que lhe deu uma vida diferente. E essas pessoas, talvez ele nunca foram tratados por nenhum político e ele se sente representado pelo Didil. Então eu vejo desse sentido. E o quarto, o Betinho do E PT? o Betinho do PT, eu não sei o que vai acontecer com o PT, porque a gente fica olhando assim. O Betinho, ele é muito de procurar... Eu vi uma reclamação aí um dia desse, porque ele disse que tinha recebido umas mensagens do grupo do Joaquim e ele quer ter uma conversa, uma aproximação do grupo. Mas parece que está tendo umas dificuldades dentro do grupo. Então, Ele quer ter uma aproximação com o grupo de Joaquim? do Joaquim, né? Então, ele estava até numa casa lá e ele fez a menção da conversa e eu tive acesso, né? Mas ele negou. Hã? Ele negou Não, isso. mas para mim ele não tem como negar, porque a pessoa é de garantia. Então ele tem acesso. Ele já esteve também na casa do prefeito, que eu tenho notícia de pessoas de dentro da casa do prefeito. Eu tenho pessoas lá dentro, que eu sei de tudo que acontece. Então, não adianta ele negar isso aí. É uma coisa que Então a gente você não acha sabe. que é interesse dele participar da gestão já? Ah, Betinho. ele não deu, foi certo ainda, mas ele tinha ido primeiro que o filho, né? É mesmo. É, eu não tenho dúvida disso. Vamos aqui para uma pergunta aqui do... E eu vou te falar a teoria dele, ele vai ficar chateado, mas eu não vou vir ficar enganando uma pessoa e dizendo uma coisa que não é. É por isso que às vezes a pessoa tiver polêmico. Não, eu sou direto. Porque quando eu sei das coisas, eu não vou ficar fazendo rodeio, né? Porque lá no grupo ele sempre se coloca, Betinho, como oposição ao governo. Você não acredita muito nisso, não? Não. E até numa conversa que ele teve, pronto, meus meninos foi quem ligou para ele lá e disse que não deu retorno para ele. E ele estava chateado, falando que eles não tinham vindo procurar ele. E nisso daí você vê que quem não está afim não anda procurando esse questionamento, né? Então eu acho que ele ainda está na corda bamba. Não vejo um grupo formado pelo PT, não. Só se acontecer alguma dificuldade, mas grupo formado assim pelo PT é difícil. Tem o Oswaldo, que ele tem uma tendência aí pelo PT, mas eu vejo também a questão do Didil, né? O Oswaldo é muito próximo do Itamar, então não acredito que vai acontecer uma situação daquela do Zé Dodô com o PT. Então, o nome mais forte que poderia acontecer, isso aí era do nome do Oswaldo, porque é uma pessoa mais centrada, é uma pessoa mais culta dentro do PT, tem todo o conhecimento das diretrizes do PT, então eu achei que poderia ser ele, mas... Inclusive você falou aí do Zé Dodô, nós temos uma entrevista também aqui no... Ele falou para mim, né? Dia 19, lá dia no 19. Eu digo, tu assiste a mim que eu assisto a sua. Então, deixa eu continuar aqui. Márcio Arraes, ele perguntou o seguinte: boa noite, Márcio. Boa noite, Valfredo. Pergunte a Valfredo qual é a expectativa da quantidade de votos que eles esperam e imaginam que Luiz Coelho atinja para deputado em Paulistana. Eu acho que essa questão de voto da oposição, eu sempre venho falando, quem tem um grupo hoje admirável para poder estar aí sem muita preocupação é o grupo do prefeito, porque se nós for olhar, dentro do grupo do prefeito, só de eleito, de vereador eleito, tem 8.900 votos, quase 9.000 votos, de pessoas eleitas lá dentro.
Então, é um bloco muito grande de pessoas que tem o acesso ao voto. Já o grupo da oposição, você vê que o Didinho não tem nenhum vereador. O Luiz Coelho só tem um vereador. Mas as lideranças hoje também são poucas. Então, a gente vai fazer um trabalho, e aí um trabalho voluntariamente, assim, sem ter uma objeção de voto. Vai ser o voto que vai sair. A gente pode até surpreender de tirar, vamos dizer, 800 votos, 1.000 votos, 1.200 votos, mas a gente não tem. Eu converso com o Maruzan, a gente nunca entrou nesse detalhe. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades. Então a gente trabalha com o pé no chão para poder não se decepcionar. A gente nunca fez uma quantidade de votos assim. O Marli fez aqui uma pergunta, Alfredo, o seguinte: é verdade, se você tem algum conhecimento de um grupo de WhatsApp que os contratados são convocados a postar tudo do prefeito, a postar elogios e participar de tudo, a essa vigilância, ou isso é mero boato? Eu já vi comentários sobre isso aí, né? E tem até uma pessoa que quis sair e o cara do grupo me falou assim, não, você, quando foi para você me pedir um emprego, você me pediu, né? Quer dizer que você me pede um emprego, está no emprego e você não suporta ficar no grupo junto com a gente, por quê? Então não parece ser só boatos, né? Não, é verdade. É verdade? É verdade. A pessoa queria sair, trabalha hoje na prefeitura e a pessoa colocou ele no grupo do WhatsApp. Uhum. E a pessoa diz, pô, ficar num grupo desse aí, um grupo chato desse e tal. Eu não gosto de política. Ah, mas você gosta do dinheiro, da política, né? Você pediu emprego e tal. Roberto até cobrou aqui, viu, Alfredo? Roberto Arraes até cobrou aqui que ele também é uma liderança na cidade, Roberto Arraes. E eu não mencionei aqui o nome dele. Ah, com certeza. Todo mundo que tirou voto é liderança, né? A gente não pode negar isso, né? Então vamos para a próxima aqui. Alfredo, considerando aqui a baixa probabilidade histórica de 3 grupos, agora sim, a parte lá que você começou a falar, a baixa probabilidade histórica de 3 grupos políticos disputarem as eleições. Normalmente afunila, né? Nas últimas eleições, Roberto ficou ali, por usar esse termo assim, mas ficou de teima, né? Roberto Arraes e Zé de Dodô desistiu ali, porque foi afunilando, um ia desistir, né? O Luiz optou por permanecer, Zé desistiu. Então a tendência é afunilar e ficar em 2 candidatos. Sabe? Se tiver 3 é por teimosia. É por teimosia, realmente, né? Porque não tem espaço. Não tem, né? Assim, paulistano é difícil. Então, como é uma probabilidade muito baixa de 3 candidaturas fortes, você acha mais fácil juntar Luiz com Didil? Aqui eu não estou perguntando quem vai ser candidato. Estou perguntando o que é mais fácil juntar. Mais fácil juntar Luiz ou Didil, na sua avaliação, ou Luiz e Joaquim para 2024? E aí eu não estou entrando na questão quem é que vai ser os candidatos. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu já trabalho com o Luiz há muito tempo. Eu acho que teve uma grande chance das coisas se facilitar, né? E andamos conversando de alguma forma de alguém ceder alguma liderança, ou de alguém apoiar Luiz Coelho aqui como candidato a deputado. E ele chegou a mencionar para a gente, olha, eu não voto em quem não vota em mim. Então... Luiz mencionou isso. Essa questão. Então eu fico assim, eu não sei o que vai acontecer. É uma coisa, Tinei, que eu acho que quem vai resolver essa questão vai ser o cansaço. É o mal-estar da estrada. Quando a água acabar, que o cara sentir a garganta seca e alguém chegar a oferecer um golinho d'água, né? Mas eu acho que vai ter resistência. Mas alguém vai ter que ceder. É aonde eu acho que lá na frente se encontra 2 candidatos. Mas que vai ter uma resistência, eu não tenho dúvida não. Porque Luiz, ele é ainda assim resistente a essa questão dele. E aí tem o Maruzan também, que é uma pessoa que ele é muito ligado a Luiz, não é muito de bater de frente com ele. Então, sei lá, daqui para lá tem muita água para rolar. Eu acho que a política de Paulistana está tudo indefinido. Não tem nada...
Eu observo, ontem eu até comentando com o Zé, anteontem eu comentando com o Zé Dodô lá de frente de casa, eu falando para ele que o grupo do Joaquim é um grupo grande, mas é um grupo assim que é como uma panela que tem muita comida, mas ele não tem assim um tempero, né? E a gente não vê as pessoas defendendo com unhas e dentes. Ela ficou, a posição foi boa para mim e Maruzão. Eu estava falando com o Maruzão nessa semana, eu falando para ele, rapaz, agora se nós tivéssemos o dinheiro agora para nós ganhar a eleição era fácil. Porque hoje eu e Maruzão nós sabemos quem é de Didi e quem é de Joaquim. Tem pessoas que estão dentro da gestão do Joaquim, mas está só passando a chuva. Você acha que não fica lá? Não fica de jeito nenhum. Tem cara que tem licitação que me falou assim, que até arrependeu não ter ido para o almoço na casa do Didi. Então eu vejo o Joaquim, ele é muito vulnerável nessa questão, o pessoal ainda não se achegou, não acoplou dentro disso aí, porque não tem um trabalho político, o Joaquim não tem ainda uma pessoa para poder direcionar as pessoas para poder vir lá fixar aquela confiança. E as pessoas às vezes não procuram o Joaquim, tem medo. Hoje qualquer pessoa dentro do Joaquim para poder conversar alguma coisa, tem medo de falar com ele. Você acha que as pessoas têm medo de Joaquim? Tem medo. Qualquer pessoa hoje que eu converso, rapaz, eu não sei qual é a reação. Medo de quê? Acha assim que ele... Perseguir? Não, ele parece que ele é meio estourado. É estourado e ignorante. Parece que ele não é muito de... Ou ele é, ou então as pessoas têm medo da resposta ser muito dura. Né? Que é uma coisa que eu acho que você tem que enfrentar. Tem que ver para ver se é ou não, né? Eu acho que o cara tem que arriscar. Hoje mesmo eu tive uma conversa mais do Dr. Luiz, assim, uma conversa dura e sai do prumo tem hora. Mas você tem que arriscar, porque a política, ela não é decidida só em negócio do meloso, não. Claro. Você é obrigado a endurecer, para você falar alguma coisa. Maruzão não tem coragem, às vezes, de enfrentar assim. Mas, Aí, voltando para essa parte bem, você disse que não tem nada definido, você disse que Didi tem um grupo grande, mas é sem Não, ele não tem um grupo grande, ele tem um grupo que é mais fiel a ele. Não, perdão, Joaquim. Você disse que o Joaquim tem um grupo grande, mas falta tempero. Né? Falta uma liga. Né? Então você acha que ele ter esse grupo grande hoje também não é garantia de que ele será reeleito em 24? Se for da forma que ele está aí, indo aí, se Didi pudesse ser o candidato, senta na cadeira sem nenhum problema. Você acha que Didi ganharia a eleição facilmente? Facilmente, sem dificuldade, porque as pessoas, eles aprenderam, às vezes, a olhar mais para o lado do tratamento dele. E o pessoal reclama muito, às vezes, do tratamento que tem hoje com o prefeito Joaquim. Eu não sei o que ele pode fazer para mudar, mas ele tem uma grande dificuldade de acesso ao povo. Eu vejo assim, talvez o povo hoje do Joaquim tem mais medo de tratar um assunto com o Joaquim do que com o próprio Luiz, no tempo que o Luiz era prefeito. Não sei porquê, mas eu vejo uma resistência. E olha que eu não falo com 5 pessoas, não, 10, 15 pessoas que eu converso, pessoas que têm gabarito. Rapaz, eu não vou falar um assunto desse, pai de vereador que eu converso, eu não vou falar um assunto desse aqui, bicho, mas esse assunto não era para você tratar? Rapaz, eu tenho medo, rapaz, de tratar de um assunto desse, o homem não entender e tal. Aí eu, do jeito que eu sou doido, tu ia ter que me mandar embora mesmo, mas que eu ia falar do assunto, eu ia. Ó, você está errado, errou aqui. Parece que ninguém tem coragem de botar a cabeça na forca, né? Ó, Fred, então vamos aqui para os internautas, né? Roberto disse que o teimoso vem de novo, né? Vamos ver, né? Daqui para 2024, mas ele disse, né? O teimoso vem de novo. Renata Coelho, ela comentou o seguinte: a atual administração não divulga no portal da transparência o nome dos contratados e suas remunerações, mesmo com a lei de acesso à informação. É a pessoa destacando aqui. Aí Roberto também fez aqui uma pergunta, né? Pede para ele comentar um pouco o que ele acha dos escândalos de corrupção dos últimos governos. Aqui ele fez essa pergunta muito de maneira generalizada aqui. Do governo municipal, né? Na questão, Renata, eu não estou por dentro dessa questão do portal da transparência, porque estava tendo uma fusão de nível de estado para municipal, né? E eu não sei se está tendo essa troca
de informação e ainda eles não estão ainda fazendo essa divulgação como deve ser. Eu até falei com o Valdeci também no privado um dia desse, porque ele parece que ele não tinha o conhecimento que tem várias cidades dentro do Piauí que já usa esse método do portal da transparência ser a nível municipal, né? Mas eu não tenho muito assim conhecimento se ele já está funcionando ou se é falha mesmo do município. Fica aí para os vereadores que estão acompanhando, né? Poder buscar essa informação para poder. Aí, inclusive, uma pessoa aqui não se identificou, mas disse assim, né? Joaquim vota no PT e por isso o Betinho não pode bater no Joaquim, né? Vota no candidato do PT, Joaquim, segundo a pessoa aqui, e por isso o Betinho não pode bater no Joaquim. E aqui aí tem outra aqui, né? Beatriz Calazans diz, por isso que tem uns aí que elogiam até o sapato do chefe. Deve ser medo disso aí, que você disse que as pessoas têm medo. Tem gente que elogia até o sapato. Mas é para você ganhar, né? Ponto com o chefe, né? Eu acho que não pode você achar que você trazer um comentário, você fazer um alerta de alguma coisa que está errado, você pensar que isso vai diminuir o gestor ou vai tirar o brilho do gestor. Eu acho que você tem que ter coragem de você aconselhar, porque uma gestão tem que ser um grupo fechado de pessoas unidas para poder fazer essa conexão. Vai depender das pessoas. Às vezes eu conversando mais Luiz Coelho, muitas vezes eu me lembro assim que Luiz falava muito bem assim de você assim, eu ficava assim, rapaz, Luiz. Mas depois eu comecei a ver as qualidades. E hoje, para mim, eu vejo muita qualidade em você, a mais até do que Luiz achava, né? Mas Luiz já sabia de onde vinha, por onde ele tinha, né, planejado. Valfredo está fazendo essa observação aqui para eu pegar leve com ele, né? Não é questão disso, não. Eu estou brincando. Você mesmo sabe que nós tivemos desentendimento em algumas questões assim e tal. E depois eu aprendi a respeitar isso aí, que eu mesmo nem entro em detalhe. Mas eu observo nas pessoas a forma dela viver, se posicionar, e eu prefiro não ficar, às vezes, fazendo picuinha com uma coisa que, às vezes, a pessoa tem um valor bem maior do que aquilo que eu vou querer diminuir e tal, não compensa. Então, viu, Bia que tá aqui, fez o comentário aí, né, como o Valfredo comentou aqui, às vezes criticar o gestor não tira o brilho do gestor, né? Não precisa destacar o brilho do sapato do gestor, né? E pode ser também que Fredinho fez um bom trabalho, né? Mas aí você também, para você deixar ele animado e ele não lhe dar uma paulada logo cedo, o que você faz? Você elogia primeiro o sapato para depois você fazer a crítica, né? Você diz, Fredinho fez um bom trabalho. E Fredinho é um amigo que graxa sapato, né? Que ele disse até essa semana passada que tinham roubado a caixa de sapato dele. Mas continuando aqui, o pessoal aqui pergunta aí ao Valfredo o que ele acha. Ele diz aqui, eu pergunto o Goiabeira por que é que ele não fala mais com o cantor revelação da ExpoFest, nosso amigo Gabriel, que salvou a vida dele. Inclusive, esse é um ponto interessante, nós falamos lá dos conflitos e tal, e você foi agredido nessa última campanha. Você disse que não guarda rancor, só que você disse que foi processado pela pessoa que lhe agrediu? E não foi você que processou a pessoa que te agrediu? Não, porque quando chegou na delegacia ele foi lá dizer que ele tinha sido agredido, tinha sido machucado, se machucou por alguma forma e... Mas foi você o agredido, fisicamente? Foi. Você processou? Não. Deixou para lá? Deixei para lá. Eu só fiz a reivindicação de que estava errado, né? Mostrei as provas e tal, que o processo estava sendo mal conduzido, né? Estava sendo induzido de forma diferente, mas eu não processei. Eu não tenho bronca de ninguém. Não. E naquela ocasião, realmente o Gabriel, que ele diz aqui, o cantor Expo, revelação da ExpoFest, ele lhe protegeu? Nada, que ele não chegou nem na hora. Ele chegou bem atrasado. Quem me protegeu foi o menino de Chico Gordo. E aí Pedim. Que estava no carro, ele estava lá na hora lá. Aí, tipo assim, quando ele viu que o negócio era mais sério, eles até se dedicaram a me proteger. Aí foi aonde os outros chegaram, porque ninguém esperava, eu não esperava a violência tão daquela forma. Mas é coisa de política, né? Alfredo, e aqui
Nós estamos aqui, indo aqui para o final, viu, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Só uma coisa aqui que eu quero ler para Valfredo. Valfredo, eu sei que não acredita em horóscopo, né? Valfredo é mais ligado à igreja evangélica. Mas eu abri por curiosidade, eu não sou muito ligado a isso não, né? De como é Valfredo que vai estar lá. Mas eu acompanhei muito isso aí. Aí eu abri o de hoje e abri no site de João Bidu. João Bidu é o astrólogo mais famoso do Brasil, o mais respeitado. É que meu pai Bito, né? E uma das coisas, das previsões para hoje, 9/7, do João Bidu foi o seguinte: tente ficar longe de discussões. Mas que Valfredo é do signo de Áries, né? Libra. Ou de Libra, ele é de outubro, é de Libras. Então, tente ficar fora de discussões. Mas eu disse assim, eu vou ler isso só no final para ter a discussão no início. Mas, ó, aqui para a gente ir mais para o final aqui, Valfredo. O que você acha? Você disse aqui do desempenho ali de Joaquim, tem um grupo grande nas eleições estaduais. Você falou das limitações ali de Luiz. Como é que você acha que vai ser o desempenho de Didil nessas eleições para governo estadual? E mais, eu acrescento, você acha que de alguma forma isso impacta 24? As eleições de 2024 ou não determina nada? Eu acho que impacta, porque ele lançou um desafio aí no começo, né? Quem lançou? O Didil, né? Didil. E até o pessoal dele. Então, na questão de nós, do grupo de Luiz Coelho, a gente não tem briga com ninguém, e aí é o que der. Então, tudo bem, se sair 500 votos, 600 votos, 1.000 votos, 1.200 votos, a gente não tem nenhuma vaidade nisso aí. Na questão do Didil, ele veio e se lançou que ia bater de frente com o grupo do Joaquim, né? Então, eu não sei qual é a forma, qual vai ser o milagre. Eu quero ver qual vai ser o milagre, porque isso conta para 2024. Porque você não acha que com esse grupo grande que Joaquim tem praticamente como obrigação tirar uma votação expressiva e que seria decepcionante se não for uma... É dois riscos que tem aí. É do Joaquim tirar uma votação decepcionante. Você acha que é esse risco? Acho. Você acha que é esse risco mesmo? Eu acho que age porque a situação do Joaquim hoje, dentro da prefeitura, ela não é muito boa. Eu acho que o governo do estado não tem mais nada para poder oferecer dentro do município, para ele poder trabalhar com as lideranças. São muita liderança para poder estar aí capturando o voto. E o voto está complicado. E nós temos aí um monte de deputado pequeno que eles só meiam um dinheirinho para um lado e para outro, na mão de uma liderança pequena. Então o que acontece? Às vezes não é nem o Didil, não é o Luiz Coelho que vai pegar esse voto, mas ele vai ficar vulnerável a essa liderança pequena para poder ficar um com 100 votos, outro com 200, e aquilo pode lá no final dar um problema, né? De uma diminuição numa votação. Então eu acho que tanto o Joaquim como o Didil, praticamente eles vão trabalhar num sistema para 2024. Então você acha que eles vão entrar nessa disputa? Eles têm uma obrigação, porque tipo assim, eles já se desafiaram. Eles já buscaram esse embasamento. Mas pelo menos para Didil o momento é mais desfavorável. Eu acho complicado para o Didil, porque ele não tem nenhum vereador, só tem liderança. Então, mas tem um ponto positivo. Porque ele está se resguardando, até agora ele não apareceu, e ele tem um cartucho aí do deputado, que ele é um deputado forte, está aí nos primeiros patamar, também financeiramente é bom, e o Didil também a gente sabe que ele tem uma condições, então eu não sei qual é a força que ele vai lançar aqui dentro. Então, é uma coisa que a gente tem que esperar para ver, mas é meio complicado, não é fácil não. Aqui nós temos algumas perguntas aqui, nós vamos para elas para a gente. Nós estamos aqui com mais de 1 hora, eu acho, já de live, né? 1h30 de live, de transmissão aqui. Nós estamos aqui com o Marcos aqui nos auxiliando, Marcos Antônio. E Valfredo, então colocaram aqui, será se só falta Didil e Luiz se unir agora? Mas o Alfredo já comentou, viu, Rafael? Isso aqui, né, ele não descarta
né, não descarta, né? No caminhar, o cara vai andando, todo mundo tem uma garrafinha d'água, e aí um sente mais cedo do que o outro, daí a pouco aquele acaba e vai ser obrigado a tomar água emprestado do outro para sobreviver, né? Então pode até no caminhar. Eu acho que de antemão vai ter uma resistência, porque Luiz, ele já deu a resposta dele, né? Só, olha, se acontecer uma conversa agora, tudo bem. Se não acontecer, vamos tocar para frente. Então, não sei qual é a situação, né? O Edinaldo diz que, na opinião dele, essa eleição estadual ela não influencia em nada em 2024. Né? Ele acha, né, que não tem nenhuma influência lá em 2024, né, na avaliação dele. Não, para ganhar as eleições, eu acho que não tem. Mas para você ter mais ou menos um acirramento de começar a fazer a oposição à situação, começar a se basear, tem. Porque, vamos ver, se o Didi tirou aí 3 mil votos, aí quem é que segura o Didi aqui dentro? O Joaquim pode tirar 4, pode tirar 5, mas é forte, porque o cara vem sem nenhum vereador. E o Joaquim está com todos os vereadores da cidade. Então é complicado, é uma situação totalmente... Eu acho que o Joaquim ele tem por obrigação mostrar uma força bem calorosa, e o Didi também. Aqui, Brau faz aqui uma provocação, viu? Pessoal, eu estou só lendo aqui as perguntas que vocês estão fazendo e depois nós vamos encerrar. Mas Brau fez a seguinte provocação. Ele quer saber se você vota em todos os candidatos apoiados por Luiz Coelho. Já que você, assim, manifesta aqui com clareza que é alguém absolutamente ligado a Luiz. Quer saber, porque hoje Luiz Coelho nem todos. Não, nem hoje ele está ligado ao governo do estado, né? O presidente eu não voto. E governador? Governador eu voto. Ah, vota com ele também, né? Então só é diferente do presidente, tá? Do presidente. Você não vota em Lula? Não, voto não. Não vota. Tá certo. Vai votar nulo. Não, vou votar no meu capitão. Então vamos aqui para a próxima pergunta aqui. Alguém comentou aqui, mas a pessoa não se identificou, né? Disse que o grupo do prefeito é grande. Volta bem aqui, disse que o grupo do prefeito é grande, mas não tem qualidade. O tamanho do grupo de Joaquim é grande, mas a qualidade é péssima, foi o que a pessoa falou aqui. Alguém disse, né, a política é muito dinâmica, né, sobre um se unir com o outro. Deixa eu ver aqui, o Alfredo pergunta aqui. A pessoa não se identificou, mas disse que os vereadores serão os primeiros a dar o balão. O prefeito, aqui na opinião dele, né? Ele acha. Eu acho assim que o Joaquim, onde ele vai ter o primeiro problema vai ser com os vereadores. É uma situação ruim para ele com o vereador, porque o vereador, o Joaquim, ele tratou os vereadores dele hoje como nenhum gestor tratou em Paulistana. Não teve nenhum gestor em Paulistana que trataram bem os vereadores como o Joaquim. Joaquim está tratando bem os vereadores. Muito bem, melhor do que qualquer pessoa que passou em gestão dentro de Paulistana. Então, os vereadores são tratados a pão de ló, como diz a história. E então, aí, não tem razão para abandonar. Não, mas aí o que acontece? Tem uma situação aí que eu estou de pé atrás com ela. Porque esse tratamento pode ser um tratamento para poder trazer o vereador para acompanhar ele até outubro. Que a gente sabe que tem queda de receita a partir de outubro, tem o governo do estado que quem ganhar não vai atender o telefone do prefeito tão cedo. Próximo ano não promete coisas boas. É complicado. Aí nós vamos ter aí, esse ano que vem, até mais ou menos junho ou julho do ano que vem, vai ter uma receita boa de FPM, mas quando cai de julho em diante, aí já começa... Aí esses vereadores, será que vão ser tratados da mesma forma? Será que o Joaquim não só está tratando esses vereadores para poder ter essa aliança agora, para poder dar esses votos para o deputado? E aí depois da eleição, será que ele vai ter condições? Porque o que ele está fazendo com os vereadores, eu nunca vi. É bem tratado e bem cuidado, viu? Então eu não sei se esses vereadores vão ser tratados dessa forma. Você acha que isso desde o início aconteceu agora? Ele foi meio duro no começo, mas eu acho que aconselhado por alguém, não sei se é o Georgiano, alguma coisa nesse sentido, ele tem mudado o jeito de tratar os vereadores,
E os vereadores têm se sentido... É tanto que tinha uns vereadores chateados no começo da gestão e eles ficaram quietinhos e estão comendo e bebendo à vontade, estão na sombra. Banquete. Eu não sei se quando aparecer um sol, uma resta, uma telha quebrada nessa sombra, se eles não vão estranhar, né? Então vamos aqui para o final, pessoal. Alguém comentou aqui, né? Está na hora da atual administração fazer concurso público. O último concurso aconteceu em 2015, né? Já temos 7 anos sem concurso público. O Felipe Ferreira, né, disse que acho que os vereadores estão na sombra e na água fresca, né? Então, nessa gestão está muito bem. Né? Então, Valfredo, se continuar assim, possivelmente ele mantém esse grupo coeso. Não tem porque, Pinei, se você for olhar, quantos vereadores ele tem lá? Ele tem 8 vereadores, né? São 8 vereadores. Se for o Didi ou um candidato do Didi, a eleição é acirrada. Um vai fazer 5, outro vai fazer 6. Aí quem está lá, os 8 eleitos, o cara vai querer perder posição lá? Não, vai entrar um novo ou 2. Então o cara lá está sabendo que é obrigado a dar adeus logo antes, uns 3 ou 4 de lá, para ir para a oposição para poder salvar o mandato. Então tem uma demandada aí, é complicado. Eu não acredito que o grupo do Joaquim, na questão, eu não vou dizer do povo, né? Porque estão lá andando com ele. Se ele for um gestor que cuidar do povo, aí pode o povo fazer uma aliança aí com eles, com o Joaquim e continuar. Agora, dos vereadores, eu acho que a metade sai dele. Porque vai ter revelação que vai se eleger. E aí aqueles que estão lá, aqueles cara que trabalha com a prancheta na mão fazendo a contagem dele, ele sabe que ele não se elege. E ele só tem vaga para se eleger na oposição. Então eu acho que vai ter essa troca. Ele vai perder vereador. Logo que passar aí desse ano que vem, de 2023 aí para frente, ele vai ter problema. Alguém perguntou assim se você não tinha ido para um churrasco. Eu não fiz essa pergunta porque é um tema muito específico que só vai entender quem... Eu não fui até na casa do meu primo, eu não fui, porque eu acho que... Explica pra gente, porque ele perguntou: oi, Valfredo, você não veio por churrasco? Eu não tenho nada contra ninguém, eu falo com o Joaquim, eu falo com qualquer pessoa. Teve um churrasco na casa de alguém, foi em Serra Vermelha? Onde foi? Quando? No interior, agora? Hoje, né? Na casa de idade, Zezinho, que é meu primo. Ah, é seu primo. Ele é filho de um irmão do meu pai. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de estar lá no meio com eles, eu não tenho intriga, eu não tenho nada com eles. Eu acho que não é o momento de você estar, sendo que eu tenho um lado hoje. Eu sou do grupo de Luiz Coelho, eu ando com o Maruzan. Então, quando a gente tomar uma decisão, aí é outra coisa, seja do lado A, B ou C, mas agora não é momento, né? Não é querendo achar que, porque tem alguma coisa lá que eu não gosto. Não tem nada a ver. Entendi. Você só evitou, né? Evitou ir lá, porque é um evento mais ligado à situação. Mas até me convidou, eu passei e te pego, eu digo, não. Não vou, não. Alguém até perguntou aqui, Valfredo, a pessoa falou, Renata falou sobre concurso público, e alguma pessoa aqui que não se identificou disse assim: para que concurso público se os filhos de Valfredo vão indicar quem entra? É complicado, né? Eu acho que essas coisas de... Rapaz, eu sou meio ruim para pedir emprego. Eu nunca consegui pedir emprego nem para um filho meu, nem para mim. Eu nunca trabalhei numa prefeitura, porque pensa num negócio complicado, né? Aí se envolver nisso aí dá nisso aí, né? Eu sei lá, é um negócio meio chato. Eu não gosto de entrar nessa área não, de você dar privilégio a alguém, né? Eu acho que o interessante é você ter a capacidade de você ir lá e você conquistar o seu espaço. De você se apresentar ali: olha, fulano, aqui é fulano de tal, um amigo meu, você pode fazer alguma coisa por ele. Mas eu descer de goela abaixo: olha, Luiz, olha, Maruzão, tu tem que botar essa pessoa porque é minha. Não é o meu forte. Seus filhos têm influência na gestão de Joaquim? Olha, eles têm influência. Eu acho que eles não ainda estão preparados para poder produzir algo que seja a altura para poder melhorar a gestão de Joaquim, porque são muito novos. Eu estive conversando com eles, observando na praça, e eu acho uma lacuna, um vazio muito grande nas conversas deles, né? Então a gente que já sofreu muito, passou por muita decepção dentro de política, a gente vê histórias, as pessoas, a gente aprende no dia a dia.
a gente sabe como é que é o sistema. Então, eu acho que eles têm que aprender um pouco ainda. Pode até futuramente ser umas pessoas que venham a representar, fazer alguma coisa de bom para a população. Mas, por enquanto, eu acho que eles ainda fazem alguma coisa. Mas eu até comentei com o Maruzão um dia desse. Eu digo, eles fazem muito, mas eles não tiram proveito de nada. Porque eu acho que você tem que fazer alguma coisa, mas você também tem que tirar um proveito, não de você ganhar, mas de você chamar a responsabilidade, você ter uma intimidade com aquilo que você faz. E eles, às vezes, é assim, aquele feijão com arroz, eles não tomam cuidado. E eu observo muito isso aí. Então, mas eu acho que futuramente aprende, né? Aprende você trabalhando. É errando que a gente aprende. Você acha que Betinho do Joaquim? Do Joaquim. Eu tenho minha desconfiança assim que nunca existiu uma briga. Peraí, você está dizendo que desde quando nunca existiu briga? Entre o pai e o filho. Você acha que nunca existiu essa briga? Eu acho que foi uma situação que criou porque o Joaquim ele tem suas dificuldades com o Betinho. E criaram esse engordo aí só mesmo para poder disfarçar a coisa. Como se fosse um teatro que você está dizendo? Um teatro. Eu não acredito nessa discussão do pai e o filho e de não ter uma ingerência. Tem muitas coisas envolvidas, questão do governo, esse silêncio todo. A gente conhece o Betinho, ele sendo agressivo, ele mostrando descontentamento. Até mesmo porque, não sei, eu acho que ele não vai ter participação nesse governo se ganhar. O que ele vai ganhar com isso? Porque quem vai ter todo o empoderamento das coisas do governo vai ser o Joaquim. Porque o Georgiano é quem vai ter a maior parte da votação e ele é quem vai ter os cargos aqui. Então, eu não acredito nessa discussão dos dois, não. E aqui, a Titico mandou aqui um abraço, um oi aqui, né? Titico acompanhando também. E aqui nós vamos para o final já, né, Valfredo? Valfredo, provavelmente vamos voltar aqui e fazer a parte 2 aqui com o Valfredo, né? Mas adiante tem muita coisa para a gente falar ainda. Nós tentamos aqui diminuir, resumir, porque senão fica muito longa, né? Mas nós vamos encerrar por aqui, pessoal, essa live. E eu só quero destacar aqui a nossa parceria com a Clínica Juana Góes, que inclusive nas matérias do Portal Narrativa eu procuro aparecer o mínimo possível. Eu não gosto muito de aparecer, não. Então, se eu puder fazer alguma matéria eu não aparecendo, eu faço. Eu também não gosto de aparecer. Você vê que, tipo assim, na campanha toda eu só tenho 2 fotos mais Luiz. Pronto. Eu não gosto de aparecer. Aí, assim, como agora eu estou aparecendo mais por causa do podcast, eu vou ter que fazer aqui um botox, que eu tô... E lá em Juana faz, não, sério, lá em Juana faz vários procedimentos. E eu vou ter que fazer para ficar mais bonito aqui, ou ficar bonito aqui na live, né? Mas assim, brincadeiras à parte, mas a clínica Juana Góes, assim, eles têm muita qualificação nessa área, seja na parte... Meu esposo está sempre lá, fazendo tratamento. Pois e assim, é um trabalho de qualidade. Marli também sempre está lá, né? Quando precisa, ela vai lá. E eu vou ter que... É importante que é uma vaidade das mulheres e também da gente, a gente é bonita. Claro, e a gente tem que se cuidar, senão... Não fica para trás. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a Valfredo pela disponibilidade e pela coragem de sempre, né? Aqui sempre colocando com transparência, com essa franqueza, autenticidade que é característica dele. Então, agradecer. E eu acho que não vai rolar nenhum processo. Não é possível. Alfredo, agora já tem o hashtag aí que tira o processo, né? Que retira os processos. Eu acho que o Didi qualquer ele vai retirar esses processos aí. Mas ele também, eu não tenho nada contra ele. Eu conversei bastante com ele agora, quando ele veio, um dia lá no bairro São Francisco. Eu não tenho nada contra ele também. Porque, que nenhuma coisa que nós temos que respeitar é a questão de quem está no poder. Alguém que está ali na linha de frente, eu gosto de castigar aquele que está lá. Você é secretário, então você é responsável pela parte. Você é prefeito, você é vereador, aí sim, você tem que levar pancada. Agora, a pessoa lá que não tem nenhum cargo dentro da gestão, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu não vou ficar perdendo meu tempo e castigando a pessoa de graça. Né? Eu vou encerrar aqui, mas eu não podia deixar de ler essa aqui.
essa pessoa sem nome, da próxima vez pode se identificar, a não ser que você é funcionário da prefeitura, né? Mas ele disse assim, porque você disse que achava que era um teatro, né? O conflito de Betinho ali com o filho. E aí ele perguntou assim, e o seu é teatro, o seu conflito com os meninos, com os gêmeos? Não, eu não tenho conflito com meus filhos. Né? A questão dos meus filhos foi uma questão que eu acho que, quando eu digo que eu ando com o Maruzão, é porque a gente anda no poder, fora do poder, com dinheiro e sem dinheiro. Os meus filhos me deixaram quando eu estava na pior situação dentro da política. Então, foi essa questão, que eu fiquei chateado. Mas eu não tenho nada contra eles, não. Eles vivem a vida deles lá, faz a política deles. Agora, se abandonar seu pai, é que nem o filho do Betinho. Como é que você pode ir para que nem ele falou que é um cara bom caráter, bom família? A primeira pessoa que ele abandonou foi o pai. Não se justifica você dizer que tem caráter, poxa. O caráter você tem que procurar, você fortalecer ele de alguma forma. Olha, eu fui para São Paulo, moleque de menor, trabalhar de office boy. E eu muitas das vezes morava dentro da favela do Jardim Mira, o Brau sabe onde é lá, que ele morou lá dentro. E eu fui para dentro de um cartel de droga, onde eu saía passando por cima dos mortos às 4 horas da manhã, entrava passando por cima de mortos. E o cara dizia, poxa bicho, quer voltar para o Piauí, rico, rapaz, fica aí bestando. Mas eu tinha vergonha dos meus amigos de saber que eu tinha uma vida fácil através de roubar. Então eu acho que o homem tem que ter palavra, tem que ter integridade, não abandonar sua família, não abandonar seus amigos por questão de poder, vamos seguir em frente. Pessoal, então é isso, ó. Valfredo é um cara vivido, já foi segurança em São Paulo, já rodou o Brasil inteiro como motorista, veterano, né? Dirigiu por muitos anos. E graças a Deus eu nunca tomei nenhuma multa no trânsito. Nunca tomou, e tombou alguma vez? Nunca bati, eu nunca bati, graças a Deus. Nunca sofreu nenhum acidente desse tipo. Então, um cara vivido, né? Muito. Então, aqui eu quero encerrar e fortalecer a hashtag que o pessoal baixou aqui. Hashtag da campanha Didil tira o processo de Valfredo. Então, aí, reforçando, a gente espera que realmente dê resultado, viu? Porque quando ele estiver em Paulistana, eu até já sondei quando ele vai estar aqui, eu quero entrevistá-lo e eu vou trazer esse assunto para a entrevista, né? Sobre essa hashtag, para ele tirar o processo de Valfredo. E a gente aproveitar aqui no final também, pedir para as pessoas que hoje estão transitando em alta velocidade dentro da nossa cidade, nós temos pessoas de idade, rapaz. Não é nem questão da polícia, é questão de você poder zelar a vida do próximo. A gente vê uma pessoa de idade se machucar, quebrar um quadrilho, um fêmur. É terrível, rapaz. A recuperação dessa pessoa leva um tempo. E aí a gente vê pessoas brincando com moto de uma forma totalmente irresponsável no centro da cidade, empinando. Até mesmo um dia desse eu estava com um Maruzão ali, eu vi os caras zombando com a própria polícia, rapaz. Isso é vergonhoso. A gente é de pequeno que a gente cresce, que a gente faz alguma coisa de bom. Verdade. Pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço de novo aí, Valfredo, rei da divergência. E vai ter parte 2, viu? Podem aguardar. Grande Obrigado, abraço e até a próxima. Segunda-feira com a doutora Jailma, terça-feira com o pastor Ivan, da Igreja Casa de Zadok, e sexta-feira com a capitã Rosileide, que é a nossa agenda da próxima semana. Grande abraço.